Porque a gente vai então a Brasília, porque o governo federal e o Palácio do Itamaraty estão em reunião para discutir a ofensiva dos Estados Unidos em Caracas, e a gente vai ao vivo com o repórter Igor Damasceno, que está na capital federal e traz todas as novidades. O presidente Lula já se pronunciou. Igor, bom dia. Já sim, Patrícia, bom dia a você, também ao Marcelo e a todos que nos acompanham. Antes de falar dessa reunião ministerial aqui no Palácio do Itamaraty, vamos então falar do posicionamento do presidente Lula. Ele acaba de publicar nas redes sociais as primeiras palavras do presidente em torno dessa ofensiva norte-americana ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Vou inclusive pedir licença a vocês para ler a nota do presidente, foi publicada nas redes sociais dele. O presidente diz o seguinte, abre aspas: os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. No texto, o presidente continua: atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Lula continua: a condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado. É consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. O texto finaliza o seguinte: a comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação, fecha aspas. Então essas são as primeiras palavras do presidente Lula em torno desse conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Então o presidente Lula condena essa ofensiva norte-americana e aciona a Organização das Nações Unidas justamente para então repudiar a esse ataque que foi deflagrado na madrugada deste sábado. Como nós falamos, daqui a pouco deve começar uma reunião, inclusive reunião considerada de emergência aqui no Ministério das Relações Exteriores. Além do ministro Mauro Vieira, quem deve fazer parte dessa reunião é o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Vai ser definido a primeira ação, as primeiras ações do governo em torno dessa ofensiva do governo dos Estados Unidos ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. Quem também se posicionou foi a bancada do Partido dos Trabalhadores, é a legenda a qual faz parte o presidente Lula. Eu vou abrir aqui agora a nota do PT em torno desse assunto. A nota diz o seguinte, abre aspas: a bancada do PT na Câmara dos Deputados repudia com veemência os ataques dos Estados Unidos à Venezuela na madrugada deste sábado, sob ordens de Donald Trump. Continua: o respeito à independência, à autodeterminação dos povos e a não intervenção são preceitos básicos de soberania de todas as nações. Então, essas são as primeiras palavras do PT em torno dessa situação, em torno dessa ofensiva. E antes de devolver para vocês, eu também vou ler uma nota do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele diz o seguinte, abre aspas: nós, do Ministério da Saúde, sempre queremos e trabalhamos pela paz. Nada justifica conflitos terminarem em bombardeio. Guerra mata civis, destrói serviços de saúde, impede o cuidado às pessoas. Quando acontece em um país vizinho, o impacto é múltiplo para o nosso povo e o sistema de saúde. O Ministério da Saúde e o SUS Roraima já absorvem impactos da situação da Venezuela. Então esse é um alerta feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em torno de toda essa tensão entre os venezuelanos e os norte-americanos. Eu vou devolver para vocês, mas a nossa equipe segue aqui no Palácio do Itamaraty e a qualquer momento eu posso acioná-los com novidades.
Obrigada, Igor Damasceno, direto de Brasília, com informações aí. O governo do Itamaraty e também o presidente Lula acabaram de se posicionar contra aí o ataque, dos Estados Unidos a Caracas. Vamos então ao Gesualdo Almeida, um dos nossos analistas aqui no Jornal da Manhã. Como é que você vê esse posicionamento brasileiro? A professora de Relações Internacionais, a nossa entrevistada, agora há pouco falou que a América do Sul precisa se unir nesse contexto, justamente por questão de soberania, que vai além aí, talvez, dessa questão política, econômica e até do modelo de ditadura que existe na Venezuela, Gesualdo. A nota do PT já era esperada mais ou menos nesses termos, haja vista que o PT reconheceu a eleição do Maduro, o que não significa que a nota do governo seja idêntica. Basta ver que o Eliseu Padilha, um ministro muito importante do governo, foi menos ácido, menos contundente durante as suas palavras, dizendo apenas que haverá questões humanitárias, mas não agredindo diretamente com palavras a invasão. Eu acho pouquíssimo provável que nós tenhamos um discurso uníssono aqui na América do Sul. O Javier Milei, como sabido, já comemorou a prisão do Maduro. O Chile emitiu uma nota pelo Boric, o atual presidente, rejeitando, atacando os Estados Unidos. Entretanto, o Boric está saindo, e quem entra no lugar dele logo na sequência será também um governo de direita. A Bolívia hoje é dominada também pela direita, assim como outros países da região. Portanto, uma nota conjunta fica pouquíssimo provável de ser emitida, o que não faz, o que não deixa de fazer com que o Brasil emita o seu posicionamento. Mas o posicionamento tem que ser temperado, principalmente nesses momentos em que nós estamos buscando uma reaproximação comercial com os Estados Unidos, em que a coisa vem bem. Não precisamos ser subservientes, é verdade. Não precisamos aceitar tudo que venha dos Estados Unidos, mas precisa haver uma temperança, uma nota que seja equilibrada, razoável, uma nota que seja proveitosa para o país e não apenas uma questão ideológica. Muito bem, vamos retomar o contato com a professora de Relações Internacionais, Carolina Pedroso. Professora, antes de a gente interromper o contato com a senhora, a gente falava justamente dessa reunião e do posicionamento do governo. Não foi combinado, mas de qualquer forma agora queria que a senhora avaliasse então os posicionamentos do presidente e, é claro, do Partido dos Trabalhadores. Verdade, não estava combinado, mas acabou aparecendo aí para nós o posicionamento coincidiu com a nossa conversa. Bom, eu queria destacar um ponto que eu acho que foi bastante significativo da nota do governo brasileiro, que foi o fato de ter mencionado a zona de paz. A zona de paz do Atlântico Sul é uma diretriz da política externa brasileira que está muito bem consolidada há muitas décadas, então que perpassa diferentes governos, e portanto não está ligado a uma agenda ideológica, mas sim a uma ideia de que interessa ao Brasil preservar que a zona do Atlântico Sul, em contraposição ao Atlântico Norte, permaneça em paz. E em paz não significa necessariamente sem conflitos, quer dizer, nós somos países que temos os nossos problemas em relação à violência, em relação à criminalidade, porém, em paz significa sem confrontos entre os países ou com um país fora dessa zona do Atlântico Sul. Infelizmente, essa ideia das opacas, a zona de paz do Atlântico Sul, foi violada agora com esses ataques dos Estados Unidos à Venezuela, e isso era um dos pilares, justamente, da liderança brasileira nessa região do Atlântico Sul. Então, isso afronta o nosso interesse do ponto de vista geopolítico, quer dizer, a presença de uma potência externa na nossa região, ela é sempre muito preocupante, até porque os exemplos históricos abundam em demonstrar que as intervenções externas tendem a trazer, muitas vezes, mais problemas do que aquilo que havia antes. Então, eu acho que ter colocado isso na nota oficial do posicionamento do Brasil é muito importante, porque realmente é uma questão que transcende as eventuais afinidades ideológicas que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores possa vir a ter com o processo de revolução bolivariana na Venezuela. Então, realmente dá bastante ênfase para a defesa da soberania desse território e principalmente para o fato de que é um ataque sem precedentes à América do Sul. Historicamente, os Estados Unidos intervêm, fizeram uma série de ações militares na América Central e no Caribe, mas na América do Sul é a primeira vez. E é uma pena realmente que não haja um posicionamento coletivo dos países, justamente por conta dos posicionamentos ideológicos. Então, nesse sentido, a ideologia tem se colocado acima, muitas vezes, desse interesse que deveria ser coletivo de preservar as soberanias dos nossos países.
Professora, a gente viu também o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, comentando aí, porque a gente sabe que para além aí, né, dos interesses políticos e econômicos, há uma crise humanitária que a Venezuela já vive, né, há mais de uma década e que houve também muitos migrantes para cá, né, principalmente em Roraima, onde há aí a fronteira, né, entre Brasil e Venezuela. Houve também aí, com isso, muitas doenças, né, a gente viu um surto de sarampo ali na região. Roraima já se posicionou, a Colômbia reforçou a fronteira, tentando fechar aí para impedir uma fuga em massa, até porque esses países, né, também já têm ali as suas mazelas e tem dificuldade de receber, né, uma quantidade muito grande de imigrantes para cá, né? Nós já temos hoje, segundo o professor de Ciências Políticas que deu entrevista aqui para a gente, mais ou menos 600 mil venezuelanos morando aqui no Brasil. Como é que deve se dar essa crise humanitária? Porque o fato é que, apesar, né, da gente ter tirado aí Nicolás Maduro do poder, a população vai viver momentos de insegurança ainda por um bom tempo, né? Sim, eu acho que esse é um tema que, sem dúvida, atinge, né, os países que fazem fronteira direta com a Venezuela, tanto a Colômbia como o Brasil, especialmente a Colômbia, né, o principal destino desses imigrantes e desses refugiados. O Brasil foi se consolidando também, como não sei, embora não seja, né, o destino mais óbvio por conta da barreira linguística, mas acabou nos últimos anos galgando uma posição importante em termos de um local em que os venezuelanos buscam para reconstruir a sua vida. Esse já era também um dos cenários muito prováveis, não só da eleição, né, de Nicolás Maduro em 2024, altamente questionável, de que haveria um aumento do fluxo, mas que esse fluxo certamente seria ainda mais intensificado se houvesse qualquer tipo de intervenção externa. Eu diria que esse é um cenário bastante desolador, principalmente levando em conta o fato de que, desde que Donald Trump assumiu em 2025 novamente a presidência dos Estados Unidos, os recursos que provinham, principalmente deste país, para as agências humanitárias que tratam desses temas, e aí eu vou mencionar duas, mas outras poderiam ser ditas também, que é a Organização Internacional das Migrações da ONU, a ONU Migrações, e o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, essas verbas foram cortadas. Então, boa parte da ajuda internacional que Brasil, Colômbia e outros países recebiam não está mais chegando desde 2025. Então, basicamente, são os países sozinhos, tanto Colômbia quanto o Brasil, que estão precisando lidar com a chegada dessas pessoas que chegam realmente em situação bastante vulnerável, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista sanitário, como você bem mencionou. E nós estamos falando, tanto do Brasil quanto da Colômbia, de regiões fronteiriças que já têm os seus próprios desafios, seja Roraima, seja a região colombiana da fronteira, que também não é a região mais próspera do país. Então, já tem as suas próprias deficiências e carências em termos de serviços públicos, de acesso da população local à educação, à saúde, e a chegada dos imigrantes certamente tensiona ainda mais essa relação social, né, e essa dificuldade de acesso aos serviços que já era sentida antes. Então, além de tudo isso, nós ainda temos esse cenário, muitas vezes, de uma rejeição de parte da população à chegada desses imigrantes, justamente porque eles acabam se sentindo, né, rivalizados, né, em termos de acesso a esses recursos. Então, sem essa ajuda externa, né, desde 2025, que já deixou o cenário de ajuda humanitária bastante difícil nessas regiões, com o aumento do fluxo, certamente o Brasil e a Colômbia vão precisar se reorganizar para conseguir integrar essas pessoas à sociedade, porque do ponto de vista do direito internacional, migrar é um direito humano. Bom, a gente continua aqui nesse assunto. O nosso editor de internacional também tem uma pergunta para você, professora. Professora, bom dia, prazer falar com você aqui na Jovem Pan mais uma vez. A gente tem acompanhado muitas manifestações de venezuelanos ao redor do mundo. Agora há pouco, imagens que chegaram ao vivo de Santiago, no Chile, com a manifestação de venezuelanos expatriados que vivem por lá. Hoje o Chile tem uma população muito grande de venezuelanos e a gente tem acompanhado também em outros locais ao redor do mundo. Fato é, nós temos hoje uma população de 8 milhões de pessoas aproximadamente que deixaram a Venezuela desde 2014. E isso é resultado de uma grave crise humanitária, não há a menor dúvida quanto a esse ponto. Agora, existe, primeiro de tudo, a possibilidade dessas pessoas retornarem à Venezuela e, segundo, esse ataque contra dos Estados Unidos no continente sul-americano, que era visto como pacífico, um dos grandes
bastiões pacíficos do planeta. Isso pode levar riscos, pode levar outros países aqui do continente a temerem também um ataque em seu território daqui para frente? Antes da sua resposta, professora, só dá o horário aqui para nossa rede, 10 horas e 22 minutos. Pode responder, professora. Obrigada pelas perguntas. Certo, obrigada pelas perguntas. Eu acredito que nesse momento ainda há muita incerteza de como que vai se dar esse processo de transição política na Venezuela, porque embora boa parte das pessoas que tenham saído do país o tenham feito por questões econômicas, né, pela dificuldade de manter as suas condições mínimas de vida do ponto de vista material, boa parte dessa crise humanitária é ocasionada justamente pela dificuldade política, pela crise política, não só de conciliação, mas também de restrição econômica que a Venezuela vem passando já há muitos anos por conta das sanções impostas, seja pelos Estados Unidos, seja pela União Europeia, contra o regime de Nicolás Maduro, mas que, na verdade, acabam atingindo de maneira ainda mais intensa a população, que mais precisa do acesso, né, aos serviços básicos, aos produtos de primeira necessidade. Então, eu diria que o que vai ser determinante ou não, né, para o retorno dessas pessoas vai ser justamente a possibilidade de uma construção pacífica, né, de um novo governo, de um governo de transição que procure, primeiro, estabilizar o país e dar essas condições mínimas de vida para que as pessoas possam voltar, né, possam retornar, e não é um retorno simples, né, porque justamente a gente tem visto agora, né, essas imagens da destruição, algumas instalações de petróleo também foram atingidas durante esses ataques, então vai haver também uma dificuldade de reconstrução econômica nesse momento. Um outro ponto que até agora não está muito claro como vai ficar é justamente o grande poderio que os militares têm na Venezuela, né? Eles estavam, né, distribuídos em boa parte dos cargos importantes do governo de Nicolás Maduro, né, um governo altamente militarizado, né? As Forças Armadas controlam não só aquilo que seriam as funções tradicionais, controle de fronteiras, defesa do país, mas também outras áreas estratégicas, justamente a exploração dos recursos naturais, da distribuição de alimentos e de medicamentos. Então, não está claro ainda o que vai ser feito, né? Como é que essa força vai se reposicionar diante dessa mudança que acabou de acontecer, né? Então, eu acho que ainda é um cenário de muita incerteza para a gente cravar que essas pessoas vão retornar. O ponto principal é justamente a reestabilização do país do ponto de vista econômico, e isso vai depender da política. Então, eu acho que ainda tem um caminho a ser percorrido para que as pessoas se sintam seguras para retornar para a Venezuela. Então, ainda tem um tempo aí. E sobre a sua segunda pergunta, eu acho que esse é um ponto essencial em um ano em que Brasil e Colômbia, justamente, né, dois países que ainda são governados pela esquerda na região, vão passar por eleições presidenciais, né? Então, eu não tenho dúvidas que tanto Gustavo Petro quanto Lula sabem que essa ação de hoje pode repercutir no calendário eleitoral, nos debates, na campanha eleitoral. A Venezuela já é um tema que polariza as sociedades latino-americanas há muitos anos, foi tema, inclusive, da eleição chilena, né? Você mencionou os venezuelanos em Santiago. Então, eu acredito que esse é um alerta também que está colocado, porque, novamente, né, se a justificativa oficial da intervenção norte-americana é o combate às drogas, esse é um tema que perpassa todos os países. Então, não há nada que efetivamente impeça agora os Estados Unidos de promoverem outros tipos de intervenções com base nessa justificativa, principalmente porque, do ponto de vista interno dos Estados Unidos, o presidente norte-americano ele pode agir sem o apoio do Congresso, porque não se trata efetivamente de uma guerra nos moldes tradicionais, mas sim de uma intervenção para combater aquilo que logo no início do mandato dele agora, né, em 2025, ele classificou como narcoterrorismo, né, colocando as organizações criminosas ligadas ao narcotráfico como terroristas. Então, abrindo esse precedente legal, ele tem autonomia para promover outros tipos de intervenção desse tipo, né? Então, eu acho que essa é uma das preocupações que certamente está passando aí pela cabeça dos decisores, principalmente de Brasil e Colômbia.